Durante anos, pessoas de todo o mundo acreditaram na existência de Satanás. O diabo tem muitos nomes e muitas faces diferentes. Às vezes ele aparece como um monstro. Às vezes ele é humano. Como o arqui-inimigo que governa o inferno, ele é aterrorizante. Jerusalém é uma cidade santa. Os peregrinos a visitam anualmente para explorar e expressar sua devoção a Deus. No entanto, em vez de encontrar algo de Deus, os peregrinos encontraram evidências do diabo, conhecido por abrigar lugares bíblicos e atividades sagradas em nome de Deus. Fora da cidade, há um vale conhecido por sacrifícios humanos. Os relatos mostram as vidas de crianças, tanto jovens quanto mais velhas, massacradas neste vale como sacrifício a Deus ou como retribuição. Mostra que o mal existiu há muito tempo e acredita-se que provém da presença de Deus. Diabo. Existem diferentes pontos de vista sobre quem é Satanás, mas será que ele é real? Junte-se a nós enquanto investigamos e deciframos a prova inexplicável em Jerusalém que revela se o diabo é real. Número 8. Qual é o efeito do diabo e da igreja? O diabo começou a ser representado em todas as igrejas da Europa Ocidental por volta dos séculos 18 e 19. Frequentemente como uma besta monstruosa, metade humana e metade animal, às vezes alada, com chifres. Às vezes negra e muitas vezes surgindo das garotas. A figura de Satanás teve um papel importante nas discussões sobre o mal, a salvação e a obra expiatória de Cristo entre os primeiros escritores cristãos. A existência de Satanás, um ser espiritual em um universo criado e sustentado por um Deus todo-poderoso, onisciente e cheio de amor, levantou problemas que foram amplamente discutidos pelos escritores da igreja primitiva e medieval. No século XVIII, houve uma revolta contra a crença no sobrenatural e a teologia cristã liberal tendia a ver a linguagem bíblica sobre Satanás como um pensamento iluminado e não como algo que deveria ser levado ao pé da letra. Eles viam isso como uma forma mitológica de expressar a realidade e a extensão do mal no universo, que existe fora e a parte da humanidade, influenciando profundamente a esfera humana. O Papa Francisco acredita em espíritos malignos, Satanás, a possibilidade de possessão e a necessidade de exorcismo. Exorcismo é um termo usado para descrever um ritual utilizado tanto na tradição judaica quanto na cristã, para expulsar demônios das pessoas que caíram sob sua influência. É um ajuste direcionado aos espíritos malignos para fazê-los abandonar uma pessoa, lugar ou objeto. O exorcismo também inclui os rituais e ações utilizados por pessoas analfabetas para expulsar ou se proteger de espíritos malignos, embora às vezes sejam confundidos com feitiçaria. Segundo a tradição cristã, Jesus usou uma palavra para expulsar demônios e declarou que isso era um sinal da vinda do reino de Deus. Os demônios foram expulsos em seu nome, tanto por seus seguidores quanto por outras pessoas. A capacidade de fazer exorcismos era considerada um dom único que podia ser concedido a qualquer pessoa, fosse clérigo ou leigo, durante os 2 primeiros séculos da era cristã. Mas por volta do ano 250, surgiu um grupo único de membros do baixo clero conhecidos como exorcistas, e foi a eles que foi atribuída essa responsabilidade única. Os exorcismos são praticados desde os escritos mais antigos que temos do Antigo Oriente Próximo, Índia e China, e são tão antigos quanto a história registrada. Número 7. Descrição de Satanás em textos antigos. O diabo foi descrito com certo detalhe na Bíblia, com um nome que significa Lúcifer, que significa estrela da manhã. Ele era um membro proeminente da hoste angelical e um ser muito atraente e sábio, designado para o papel de querubim guardião, que é um papel muito influente e poderoso. Dizem que Satanás, um dos anjos mais belos e poderosos, se rebelou contra Deus.
Houve uma guerra no céu que Satanás perdeu e foi enviado ao inferno junto com 1/3 dos anjos que estavam ao seu lado. A transliteração grega do nome Satanás aparece no Novo Testamento. Nas traduções para o inglês, é traduzido com mais frequência como Satanás. Segundo a lenda, Satanás é o chefe dos espíritos demoníacos, o inimigo eterno de Deus em Cristo, e pode aparecer como uma luz brilhante ou como uma ameaça. De acordo com as visões registradas no livro do Apocalipse, Satanás será submetido e condenado ao castigo eterno quando Cristo voltar para governar a terra. Depois de ter estado preso com uma corrente durante 1 milênio. Segundo a Bíblia, os querubins são criaturas angelicais, majestosas e imponentes que cercam o trono de Deus. Ironicamente, segundo Gênesis 3:24, Deus expulsou Adão e Eva do Éden depois que desobedeceram e cederam às tentações do diabo. Então Deus enviou querubins para proteger o Éden. Satanás é retratado consistentemente na Bíblia como alguém que busca afastar as pessoas de Deus e aproximá-las do mal. O livro bíblico de Isaías, que descreve Lúcifer, o filho da manhã, caindo do céu, é frequentemente a fonte dessa crença. Houve relatos históricos de Satanás caminhando pela terra e ameaçando acabar com a humanidade. Introduz a guerra onde há paz e a escuridão onde há luz. Frequentemente se faz referência ao diabo como Lúcifer, embora alguns estudiosos bíblicos sustentem que o termo Lúcifer descreve mais uma estrela da manhã do que um nome próprio. O diabo tem muitos nomes, como Moloque, o príncipe das trevas, o senhor das moscas, o anticristo, o pai das mentiras e simplesmente Satanás. Os cristãos frequentemente interpretam outro trecho bíblico que se encontra no livro de Ezequiel como evidência da existência do diabo. Além de punir o avarento rei de Tiro, a passagem o descreve como um querubim que uma vez esteve no jardim do Éden. Por essa razão, alguns tradutores da Bíblia acham que o rei de Tiro representava pessoalmente o diabo. Como está escrito em Ezequiel 28:12-17, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz, assim diz o Senhor Deus, tu eras o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Você esteve no Éden, o jardim de Deus. Cada pedra preciosa era sua, abrangendo o sardonio, o topázio e o diamante, o berilo, o ônix e o jaspe, o safira, a esmeralda e o carbúnculo e o ouro. Em ti foi preparada a forma da sua vida. Teus tamborins e tuas flautas. No dia em que foste criado, tu és o querubim ungido que cobre, e assim te coloquei. Você estava na montanha sagrada de Deus. Tu andaste de um lado para o outro entre as pedras de fogo. Perfeito eras em teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou em ti iniquidade por causa da multidão de tuas mercadorias. Eles encheram de violência no meio de ti pecaste. Portanto, eu te lançarei como profano do monte de Deus e te destruirei. Ó querubim protetor, do meio das pedras de fogo se levantou o teu coração. Por causa da tua beleza, corrompeste a tua sabedoria. Por causa do teu resplendor, te lançarei por terra. Eu te colocarei diante dos reis para que te vejam. O diabo aparece com mais frequência no Novo Testamento, onde Jesus e seus apóstolos alertam as pessoas para terem cuidado com as astutas tentações do diabo que podem levá-las à ruína. No deserto, por exemplo, o diabo tenta Jesus oferecendo riquezas e glórias se ele se prostrar e o adorar. A capacidade de Satanás de controlar a matéria e os padrões climáticos é demonstrada no trabalho 1 e no trabalho 2. Ele tem a intenção de prejudicar Jó e, devido aos nossos planos, temos observado que ele pode realizar feitos que não são possíveis para os humanos.
Jesus afirma em Apocalipse 2 horas e 10 minutos que Satanás está tentando influenciar o sistema legal de Esmirna, encarcerando vários cristãos. De maneira similar, em Jó 1 hora e 17 minutos, ele obriga os caldeus a roubar o gado de Jó. Assumimos que ele é o responsável por essas ações. Embora não nos diga como ele usa sua influência com inúmeros mitos e contos sobre o diabo, como ele se infiltra e começa a se ensinar na igreja. Número 6. Quem é o autor desse mal em Jerusalém? Satanás tem sido apresentado no livro sagrado como responsável pelos acontecimentos ruins em todo o mundo. Existem muitos apelidos para Satanás, como Beelzebu, Lúcifer, o príncipe das trevas, o maligno ou o velho Nick, que vem de diferentes fontes, incluindo as escrituras e o folclore. Dependendo da principal religião mundial, existem diferentes explicações para o caráter de Satanás. No entanto, o medo da condenação eterna no além sempre foi suficiente para manter as pessoas religiosas alinhadas com as crenças de seus clérigos. Eles são avisados de que o descumprimento levará a uma eternidade de sofrimento e condenação. As histórias sobre Satanás foram criadas para ensinar lições morais e interpretações do mundo, através da lente de ter uma figura do mal. O diabo, também conhecido como Satanás, é amplamente reconhecido como a encarnação do mal e o inimigo de tudo que é bom. Ao longo da história, o diabo foi referido por vários nomes em diferentes culturas, como Baphomet e Mefistófeles. Sua aparência física também foi descrita de várias maneiras, incluindo ter chifres e patas fendidas em vez de pés. Apesar de suas muitas formas, o diabo e seus demônios continuam inspirando medo como o símbolo supremo do mal. Embora o diabo esteja presente de alguma forma em muitas religiões, talvez ele seja mais conhecido no cristianismo como o adversário de Deus e do povo de Deus. Satanás é a encarnação do mal, um anjo caído que tenta as pessoas a não seguirem seus melhores valores. Segundo a Bíblia, o diabo aparece pela primeira vez no livro do Gênesis, como uma serpente que convenceu Eva a comer o fruto proibido da árvore do conhecimento no jardim do Éden. Como resultado, Eva e Adão são desterrados do jardim e condenados à mortalidade. Embora o nome Satanás seja mencionado pela primeira vez em Jó, suas ações estão registradas em relatos históricos anteriores. Por exemplo, em Gênesis 3, Satanás influenciou a serpente, e em Gênesis 4, Caim lhe pertencia, como mencionado em João 3 horas e 12 minutos. No Novo Testamento, a natureza atual de Satanás é revelada através de outros nomes de diabo. Deus significa falso acusador, Satanás, caluniador em grego, e é a palavra da qual se deriva a palavra inglesa, diabólico. Apocalipse 12 horas e 9 minutos. Se refere a ele como um dragão, enquanto também é chamado de maligno em vários lugares. Apocalipse 12 horas e 9 minutos. O descreve como aquela serpente antiga, a antiga, ou a serpente da antiguidade, enquanto Mateus 4 horas e 3 minutos se refere a ele como o tentador. Outros nomes para Satanás incluem Abaddon, que significa destruição, e Apolion, que significa destruidor. No Apocalipse 9 horas e 11 minutos, ele também é chamado de Belial. Segundo 2 Coríntios 4 horas e 4 minutos, ele também é conhecido como Deus deste mundo ou época. Segundo 2 Coríntios 4 horas e 4 minutos, ele é o príncipe deste mundo, como está escrito em João 12 horas e 31 minutos. E pai da mentira, como está escrito em João 8 horas e 44 minutos. 44. Segundo Mateus 12 horas e 24 minutos. Satanás comanda uma hierarquia de demônios, um exército diverso e extremamente poderoso.
Isso sugere que Satanás está no comando de uma equipe sobrenatural que tenta individualmente as pessoas com base em suas sensibilidades pecaminosas em diferentes culturas, como afirmado em Colossenses 2 horas e 15 minutos. E tendo despojado os principados e potestades, fez deles um espetáculo, triunfando abertamente sobre eles na cruz. E em 1 Pedro 5:8-9, sejam sóbrios e vigiem, porque o vosso adversário, o diabo, como leão rugindo, anda ao redor buscando a quem devorar. Resistam-lhe firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos que estão no mundo. Na maioria das outras religiões e culturas, também existe um ser maligno que vagueia pela terra, causando estragos e lutando contra as forças do bem. No Islã, o diabo é conhecido como Shaitan e acredita-se que ele também se rebelou contra Deus. A ideia de Satanás flui ao longo da história e das religiões. Número 5. Os ventos. Odores removidos, cidade lixão, animais mortos no vale, transformando em um conveniente lixão. O Vale de Non também era onde os israelitas jogavam animais mortos de seus sacrifícios no templo, permitindo que se decompusessem e fossem devorados por vermes. Aqui também eram despejadas as águas residuais da cidade, o que a tornava um lugar desagradável e cheio de doenças. Durante o período do Antigo Testamento, alguns israelitas sacrificavam seus filhos aos deuses falsos Moloque e Baal. No Vale de Non, essa prática era estritamente proibida, e qualquer um que fosse pego fazendo isso deveria ser executado a pedradas. O culto ao Moloque envolvia o uso de estátuas gigantes de metal de um homem com cabeça de touro, que tinha um buraco no abdômen e estava estendido, formando uma espécie de rampa até o buraco. Acendeu-se um fogo dentro ou ao redor da estátua e colocavam bebês nos braços da estátua ou no buraco. Quem praticava isso acreditava que Moloque garantiria a prosperidade financeira para sua família e seus futuros filhos. Frequentemente, tocavam tambores e música em alto volume para abafar os choros do bebê. O culto a Baal tinha suas raízes na sensualidade e frequentemente envolvia a prostituição ritual nos templos. Às vezes, exigia sacrifícios humanos, geralmente, o primogênito de quem realizava o sacrifício. O Vale de Enon em Jerusalém, com sua história pagã e seu cheiro desagradável, é frequentemente usado como metáfora do conceito cristão e judaico do inferno. Hiegena foi o exemplo usado por Cristo para comunicar o conceito de vinda, juízo e inferno. Em Marcos 9:42-49, quem faz um pequeno tropeçar seria melhor jogado ao mar com uma pedra de moinho no pescoço. Se sua mão te faz tropeçar, corte-a, em vez de ir para o inferno. O campo de sangue foi comprado com as 30 moedas de prata de Judas. Se a sua mão te faz tropeçar, é aconselhado que a corte, em vez de ter as duas mãos e ir para o inferno, para o fogo inextinguível, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Curiosamente, o Vale de Non abriga o campo de sangue, que foi comprado com as 30 moedas de prata que Judas recebeu, para atrair Cristo. Este lugar é marcado por um mosteiro chamado Akeldama. Hoje em dia, o ato desumano de sacrificar vidas no vale é aterrador e é uma evidência de que o diabo está em Jerusalém. No entanto, será que o diabo é realmente o autor do mal? Número 4. O rei Manassés. Ele construiu altares a todos os exércitos do céu, nos 2 pátios da casa de Javé. Ele fez passar seus filhos pelo fogo no vale de Ben-Hinom e praticou bruxaria. Usou a adivinhação, praticou a feitiçaria e consultou médios e espíritos. Ele fez muito o que era mal aos olhos do Senhor, provocando a minha ira. O Vale de Non ficou amaldiçoado e associado ao mal. No livro de Isaías, que se presume ser o lugar do incêndio, Isaías derrubou o santuário de Moloque para evitar mais sacrifícios de crianças,
como mencionado em 2 Reis 23h10, e profanou Tofé, que está no vale dos filhos de Non, onde nenhum homem poderia fazer passar seu filho ou sua filha pelo fogo de Amaleque. As referências bíblicas que associam o vale de Non com o sacrifício de crianças, o fogo e o castigo, levaram a sua associação com o inferno. Nos textos religiosos judaicos, o vale é associado ao mal, e o nome Egena passou a ser associado ao inferno e ao destino dos ímpios. No hebraico falado moderno, Ginom é a palavra para inferno. A palavra Geena é usada 11 vezes no Novo Testamento e se refere a um lugar onde o corpo e a alma são destruídos e como um lugar de castigo. O nome dado ao inferno nas crenças islâmicas é Iegena, derivado de Geena. Nos tempos posteriores do Antigo Testamento, o vale tinha uma reputação infame por causa do Tofé, onde os pais sacrificavam seus filhos a Baal e Moloque. Acais e Manassés foram culpados por esse ato horrível, e Isaías se referiu a ele como um lugar onde jaziam os cadáveres dos incrédulos. O verme não morrerá e o fogo não se apagará. Jeremias previu que Deus visitaria o vale com uma destruição tão terrível que ele passaria a ser conhecido como o Vale da Matança. Isaías profanou o lugar alto para torná-lo adequado para seus direitos idólatras, e se tornou um símbolo de pecado, castigo e miséria, porque os corpos de animais mortos e criminosos eram queimados em seus fogos, sempre ardentes. O profeta Jeremias também condenou energicamente o culto a Moloque. Jeremias 32, 31, 35. Esta cidade despertou minha ira e meu furor desde o dia em que foi construída até hoje. Por isso a tirarei da minha vista por toda a maldade dos filhos de Israel e dos filhos de Judá, que fizeram para provocar e irritar seus reis e seus oficiais, seus sacerdotes e seus profetas. Os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém se voltaram para mim de boca para cima e não de cara. E embora eu tenha ensinado a eles com perseverança, não ouviram para receber instrução. Colocaram suas abominações na casa que leva meu nome para contaminá-la. Construíram os altos de Baal no vale do filho de Ginom para oferecer seus filhos e filhas a Moloque, embora eu não tenha mandado isso a eles. Nem me passou pela cabeça que fizessem essa abominação para fazer Judá pecar. A cidade de Jerusalém costumava jogar seus dejetos e queimar seu lixo nos vales de Ginom e Cedron, que ficam no lado sudeste da cidade. Número 3. O Vale do Pecado na Bíblia. Os termos Vale de Non, Vale do Filho de Non e Vale dos Filhos de Non aparecem 13 vezes no Antigo Testamento, sendo a referência mais antiga em Josué 15.8. Que diz, e o limite subia pelo vale do filho de Non em direção ao lado sul do Jebuseu, que é Jerusalém. E o limite subia até o topo da montanha que fica de frente para o vale de Non, a oeste, que está no final do Vale dos Gigantes, ao norte, em Josué 18.16. E o limite descia até o final da montanha que fica de frente para o vale do filho de Non, que está no Vale dos Gigantes ao norte. Ele desceu ao Vale de Non, ao lado de Jebus, ao sul, e desceu para Enfurecido. O rei Acais de Judá sacrificou seus filhos ilegítimos no vale, como mencionado em 2 Crônicas 28.3. Além disso, queimou incenso no Vale do filho de Non, e queimou seus filhos no fogo, seguindo as abominações das nações que o Senhor havia expulso diante dos filhos de Israel. Acredita-se que seja possível que as crianças tenham sido conduzidas de forma segura através de 2 faixas de fogo como um ritual religioso. No entanto, alguns reis de Judá sacrificaram seus filhos pelo fogo no vale, como diz em Jeremias 7h31, e construíram os altos de Tofé, que fica no Vale do Filho de Non, para queimar seus filhos e filhas no fogo que eu não lhes ordenei.
também não entrou no meu coração. Muitos reis de Israel adoraram a Moloque e a Baal no vale. Acais tinha 20 anos quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como fizeram Davi seu pai, mas andou pelos caminhos dos reis de Israel. Ele também fez imagens fundidas de Baal. Além disso, queimou incenso no vale de Ben-Hinom e queimou seus filhos no fogo, de acordo com as abominações das nações que o Senhor havia expulsado diante dos filhos de Israel. Número 2. O Cine-Tega de Jerusalém. Está localizado a oeste, o Monte Sião está ao norte, e os povoados de Silvan e Abitur estão ao sul, perto do canto sudeste da cidade velha. O Vale de Non se funde com o Vale de Cedron. Durante as escavações arqueológicas no Vale de Non, foram descobertos numerosos túmulos de vários períodos, sendo os mais antigos datados do século VII ou XVIII AC. Os judeus abastados que podiam se dar ao luxo de ter um túmulo familiar perto do templo sagrado eram os proprietários das elaboradas tumbas familiares que foram descobertas e datam do século I DC. Nas escavações, foram desenterrados restos de sepultamentos cremados, assim como de sepultamentos romanos e bizantinos. Também foram encontrados 2 cemitérios e outros locais de sepultamento dos períodos cruzado e otomano. Também foi descoberto um rolo de prata do século VII, antes de Cristo, que continha uma porção da bênção sacerdotal judaica. Embora sua origem exata seja desconhecida, o Vale de Non pode ter recebido o nome de seu proprietário original. O vale é conhecido como o Vale do Filho de Non ou o Vale dos Filhos de Non. No hebraico bíblico, este vale, associado ao mal, tem raízes e afiliações bíblicas. O que as Sagradas Escrituras têm a dizer? Número 1. Durante milhares de anos, peregrinos de todo o mundo têm ido em massa a Jerusalém, uma cidade santa em Israel, para mostrar sua devoção a Deus. Mas o Vale de Non, que fica logo fora das muralhas da cidade, anteriormente era um centro de idolatria, onde eram realizados atos malignos em honra a Satanás, o adversário de Deus. Deus informa ao seu profeta Jeremias no livro de Jeremias que o povo está oferecendo seus filhos e filhas como sacrifícios no Vale de Non. Deus expressa fúria porque aqueles que participam de tais práticas sofrerão um castigo terrível e afirma inequivocamente que nunca pediu que realizassem esse ritual demoníaco. Nem todos nos tempos bíblicos eram obedientes ao Senhor. Os israelitas estavam influenciados pelo satanismo e cavavam um grande poço de fogo, oferecendo seus filhos primogênitos como sacrifício. Isso foi feito na palavra hebraica para inferno, o Vale de Non. É difícil entender por que alguém desejaria sacrificar seu filho em primeiro lugar. Isso ilustra como as pessoas na antiguidade pensavam que, se não fizessem sacrifícios a certos demônios ou espíritos satânicos, suas colheitas não cresceriam e as chuvas não chegariam. Os significados de Non e os filhos de Non apontam para o proprietário jebuseu original como a fonte do nome do vale. Devido à informação fornecida pela Bíblia sobre o vale ser ambígua, sua localização é desconhecida. Não estava na porta oriental, como diz a KJV, mas na entrada da Porta dos Vasos, que estava situada ao longo da fronteira entre Judá e Benjamim. O lugar do castigo eterno no Novo Testamento é mencionado com o nome hebraico corrompido Geena, que originalmente se chamava Geben, Inom ou Inom. Tem havido muita discussão sobre a localização dos vales, já que foi relacionado com os 3 vales que cercam Jerusalém, embora poucos façam isso agora. Os primeiros escritores judeus, cristãos e muçulmanos o relacionaram com o Vale de Cedron. Parece pouco provável que o Vale do Tiripuã,
que estava incluído nas muralhas da cidade antes do reinado de Manassés, fosse o local do sacrifício de crianças, que provavelmente acontecia fora das muralhas. O Vadi Araba, que começa a oeste da porta de Jaffa e segue para o sul por aproximadamente 1/3 de milha, antes de dobrar gradualmente para o leste para se juntar ao Vale de Cedron, é o lugar mais comumente reconhecido. O Vadi Ai-Rabani, também chamado de Inon, no passado, está situado no Vale de Inon. Sibir Ayub está em Rogu. Durante muitos anos, os estudiosos não concordaram sobre a localização exata do Vale de Inon. Pensava-se que estava a leste da cidade velha de Jerusalém, agora chamado Vale de Josafá, dentro da cidade velha, conhecido como Vale de Tiropião, ou segundo o relato de Josué, correndo de leste a oeste ao longo das muralhas externas da cidade velha. Agora se reconhece que este último lugar é o Vale Bíblico de Inon. O Vale de Inon, que corre paralelo ao centro histórico de Jerusalém, cerca a cidade velha.